Aleluia. Bom dia, irmãos. A graça e a paz de Jesus. Glória a Deus, porque estamos aqui mais uma vez reunidos no nome de Jesus para compartilhar com os irmãos a palavra de Deus, para que a gente continue sendo igreja de Jesus, mesmo distante, mas não menos unidos no Espírito e na fé, na pessoa de Jesus Cristo. Como ele falou, cresçamos na graça e no conhecimento de Jesus Cristo. O conhecimento é do Senhor Jesus Cristo, não é apenas o conhecimento nas letras, na Bíblia, mas na pessoa de Jesus Cristo. E glória a Deus que Deus tem dado essa oportunidade a mim, a vocês, como igreja de Jesus, estar conhecendo Ele a cada dia. Amém? Eu queria compartilhar com vocês uma palavra em Lucas, capítulo 23, versículo 39, 40 e 41. Lucas 23, versículo 39, 40 e 41. Diz assim: E um dos malfeitores que estavam pendurados blasfemavam dele, dizendo: Se tu és o Cristo, salva-te a ti mesmo e a nós. Respondendo, porém, o outro, repreendia-o, dizendo: Tu nem ainda temes a Deus, estando na mesma condenação? E nós, na verdade, com justiça, porque recebemos o que os nossos feitos mereciam, mas este nenhum mal fez. Em nome de Jesus, mais uma vez queremos orar a Ti, Senhor, te agradecendo primeiramente por Tua misericórdia sobre nós nesta manhã e também pela Tua palavra, que é pão, que alimenta a nossa alma. Pedimos ao Teu Santo Espírito que venha ainda hoje, mais uma vez, iluminar o nosso coração, o nosso entendimento, trazer revelação plena de Jesus e nos ajudar a permanecer no caminho, na verdade e na vida. Nós oramos no nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos? Glória a Deus. Hoje eu espero que o Senhor nos traga uma palavra de encorajamento para nossas vidas. Deus tem, nesses últimos dias, ministrado muito ao meu coração a respeito dessa questão de estar encorajado, de entender que nós não precisamos ficar apenas esperando a vida, a nova vida em Deus, novos céus, nova terra. Isso que eu, particularmente, almejo tanto esse dia, esse momento, de não ter mais dores, sofrimentos, mortes, lágrimas. Mas só que Deus tem trazido ao nosso coração algo que a gente precisa entender e aprender a viver isso ainda hoje, aqui e agora. Porque Jesus é vida. Porque Ele é a ressurreição e a vida. Ele é o caminho, a verdade e a vida. Jesus, Ele nos vivificou pelo seu Santo Espírito e nós passamos a ter vida nele e com Ele. Então, a gente começa a experimentar tudo aqui e hoje, viver a plenitude de Deus, porque João 10:10 diz, né, o diabo veio para matar, roubar e destruir, mas eu vim para que vocês tenham vida e tenham vida em abundância. Então, eu posso viver hoje em Cristo Jesus, eu posso ter uma vida plena, ainda que eu tenha, você tenha circunstâncias da vida, aflições da vida, problemas de modo geral. Mas é isso que hoje eu desejo que chegue ao seu coração. Viver hoje, apesar de viver na pessoa de Jesus Cristo. E aqui, irmãos, principalmente nesse versículo 41, quando esse ladrão da cruz fala para o outro, dizendo que, e nós, na verdade, com justiça,
estamos sendo condenados porque recebemos o que os nossos feitos mereciam, mas este nenhum mal fez. É, quando a gente tem consciência de que a gente está colhendo algo que a gente plantou, foi por causa de mim mesmo, foi algo interno que estava em mim, que me levou a colher certos frutos. E, de certo modo, a gente até admite, até aceita mais. E a gente percebe que, lá em Salmos 19, o versículo 12, Davi diz: Senhor, me livra dos pecados ocultos. E no 13, na versão atualizada, ele diz: e também me perdoe dos pecados deliberados, me perdoe dos pecados proposital, né? Dos pecados voluntários que eu cometo. Então, quando a gente comete pecados voluntários, né, por vontade própria, e a gente colhe o fruto desse pecado, como Davi colheu quando adulterou, e ele colheu amargamente o pecado dele, quando esse ladrão da cruz disse que eu estou aqui pelo que eu fiz, pelo meu pecado, merecidamente, eu estou recebendo minha condenação, minha punição. De certa forma, você realmente ainda aceita isso. Mas o maior dilema é quando você não fez nada para receber aflições, dores, calamidades, quando o problema não é interno. A questão maior e que angustia a nossa alma é quando o problema é externo. É o problema do homem mau contra mim, é o problema da calamidade, das situações de um modo geral. E isso angustia a nossa alma. Esse é um dos maiores problemas nossos. A gente, e para piorar isso, a gente, de repente, quando recebe alguma situação da vida, alguma catástrofe, enfermidade, alguma coisa, e de repente a primeira coisa que a gente acha é falta de fé. Eu não tive fé suficiente, por isso eu estou passando por essa situação. E o problema, ele termina piorando, porque já existe uma dor, já existe um sofrimento, e ele é agravado pela culpa. Eu estou passando por isso porque eu estou sem fé suficiente. Terrível isso. Ou eu estou passando por isso porque eu estou sendo castigado por Deus. Também é terrível isso. Ou eu estou passando por isso porque Deus não me ama. Também não é bom. E outra situação é igual a Jó. Você está sofrendo e, de repente, seus amigos estão procurando você, dizendo assim: rapaz, diz logo, diz onde foi que você errou, diz seu pecado, confessa logo. O que você está passando é fruto de problemas que você criou, é seu pecado. E essa acusação vem em cima de nós. Então, isso piora a situação, isso angustia a nossa alma, talvez seja até pior do que a própria situação em si. E eu acho que não é à toa que muitos de nós até a gente termina escondendo certas situações da vida, certas enfermidades, diagnósticos que vêm para a gente termina até abafando, escondendo, porque se eu contar, se as pessoas souberem, elas vão achar que é falta de fé, elas vão achar que é castigo de Deus, elas vão achar que é pecado, elas vão me condenar. Agora imagine isso na cabeça de uma pessoa que já está passando por uma situação de dor, ainda carregar tanta essa culpa. Então a gente
percebe, irmãos, que às vezes o fruto do pecado, em certo momento, é mais fácil de administrar do que quando o problema ele vem externo, ele vem de pessoas, ele vem de situações, ele vem da calamidade, seja lá do que for. A gente termina ficando angustiado, a gente termina não entendendo bem e principalmente não entendendo por que Deus permitiu. Por que Deus deixou eu passar por isso? Por que Deus não interveio nisso? E isso consome a nossa alma, a gente fica angustiado, achando que o justo tem que ser livre de tudo, que ele não está isento a nada, que nada acontece com ele, não chega nenhum mal na sua casa, e por aí vai. E aí, quando vem na vida dele, ele fica mais ainda angustiado. Mas o fato é que a gente sabe, irmãos, que o universo, a natureza, a criação, ela tem a ordem dela, ela tem as leis dela, ela é harmoniosa, ela vive de forma homogênea, tudo feito pelo Senhor, e seria, pelo menos eu imagino, seria um caos. A própria criação, ela tentar distinguir quem é justo, quem não é justo, é muito complicado. A Bíblia diz que o sol nasce para os bons e os maus, para os justos e injustos. E aqui em casa a gente tem que dizer que o mesmo sol que derrete o gelo endurece a argila. Então, o sol nasce para todo, mas também os problemas nascem para todos. Então, quando vem sei lá, uma lama de Brumadinho que desce ali com todo ímpeto, não vai perguntar quem é crente, quem não é crente, quem é branco, quem é preto, quem é rico, quem é pobre. Não vai procurar saber isso. Vai passar por cima de tudo e de todos que estiver ali na frente. É a questão ou da maldade do homem ou da calamidade que assola o homem. Então, todos nós, a gente está sujeito a esse tipo de situação. Só que isso angustia a gente porque o justo não foi livre, porque o crente Deus não deu escape, livramento. Claro que Deus dá, claro que Deus dá. Se Deus não pudesse dar livramento e escape, Deus seria refém da própria criação, seria refém do universo, seria refém das leis, das ordens. E Deus é o Senhor. Ele, como Senhor, ele pode dizer assim, nenhum fio de cabelo de Sadraque, Mesaque e Abednego vai se queimar nessa fornalha quente daqueles homens que jogaram eles e morreram só pelo fato de se aproximar e jogar, morreram torrados. Mas os três não tiveram nada, porque Deus está acima da ordem da lei da natureza. Deus está acima da ordem de um homem ser jogado no meio do mar revolto e esse homem não morrer afogado e um grande peixe engolir esse homem e jogar ele na areia vivo da silva, porque Deus está acima da ordem do mar, do afogamento. Deus está acima quando o homem é jogado na cova dos leões e esses leões não fazem nada com esse homem. Porque Deus não permitiu, ele está acima dessa ordem natural de um homem ser estraçalhado por leões, pelo menos neste mundo, porque Novos Céus e Nova Terra não vai haver isso, porque leão vai comer igual a vaca. Mas Deus livra. Deus não está sujeito à sentença da morte. Do ponto de vista, quando Ezequias estava para morrer, ele estava doente, e o profeta procurou ele ali, se eu não me engano, Isaías, e falou, você vai morrer, e vai morrer hoje. E Isaías, quando estava saindo, o rei virou o rosto para a parede, começou a orar, começou a dizer, Deus, tenha misericórdia de mim, Senhor, olhe. Ele começou ali a se humilhar, e antes de sair da porta do palácio, Deus falou a Isaías, volta, e diz a ele que ele vai viver mais 15 anos. É um Deus que está acima da morte, que tem autoridade sobre tudo. Então,
quando Deus quer livrar, ele livra. Mas nem sempre Deus vai estar livrando, porque as coisas têm ordem. Se você se pendurar em algum lugar, a lei da gravidade vai lhe puxar. É natural. Então, o que acontece com um, acontece com o outro. Mas isso ainda angustia nosso coração. Por que acontece com o crente? Por que acontece comigo? Acontece e vai acontecer, e sempre vai acontecer, porque não tem jeito. Agora, você é culpado ou não, é outra questão. É outra situação. Mas o que vai acontecer, até porque seria muito estranho, seria muito esquisito. Alguém disse bem que imagine um professor, um diretor de uma escola, que tem seu filho que estuda ali, e esse diretor, ele muda toda a regra para seu filho. Seu filho não precisa fazer prova, seu filho não precisa fazer teste, seu filho não precisa ter uma frequência, ser pontual, vestir a farda. Seu filho está livre de tudo porque é seu filho, porque é filho do diretor. Como seria esquisito para o diretor? Como seria esquisito para o filho, para o colégio em si, para os pais, para os professores? Seria muito esquisito. E isso não é diferente com o nosso mundo, com a criação, com as leis e tudo mais. Seria muito esquisito você livra um o tempo todo, não livra o outro. E além de esquisito, irmãos, seria aquilo que Satanás mais queria. Seria de bandeja para Satanás acusar a Deus, como ele fez com Jó. Ó Deus, Jó te serve? Ah, ótimo, ele te serve. Mas ele te serve não é de balde, não é sem lucro. Ele te serve porque você dá as coisas a ele. Tire dele tudo que tem para ver se ele vai te servir. E aí a gente já sabe que Deus permitiu tirar tudo de Jó, até a sua saúde, e ele permaneceu fiel. Então, se o mundo sabe que servir a Deus é sinônimo de proteção neste mundo, de que as calamidades não vão chegar, as aflições, o sofrimento não vai chegar para o cristão, é óbvio que se eu não fosse um discípulo de Jesus, eu correria para ser, porque eu estaria isento de sofrimento e dores, eu estaria protegido e todo mundo estaria protegido. O problema é que Satanás iria chegar a Deus e dizer, tá vendo? Toda a criação te segue, não porque você é bom, não porque você é misericordioso, mas porque você livra da ordem que você mesmo criou e das leis. Então seria frustrante, vamos dizer assim, um Deus que hoje nos alcança por sua benignidade, nos alcançaria por um serviço. Então, não dá. A gente precisa aprender a conviver com essas situações. A gente precisa aprender, irmãos, ter paz diante das circunstâncias e do sofrimento. A gente precisa aprender a receber o jugo suave de Jesus, ter alívio em nosso coração. Entender que nem tudo é fruto do meu pecado, mas sim, e muitas vezes, fruto das circunstâncias. Vocês lembram lá de João 9, versículo 1 em diante? A questão do cego de nascença. Aquele cego de nascença, os discípulos questionaram a Jesus, perguntaram ao Senhor Jesus, Senhor, quem pecou para que esse homem nascesse cego? Foi ele quem pecou? Foram os seus pais quem pecaram? Quem pecou? E Jesus fala, olha, não foi ele quem pecou, não foram seus pais quem pecaram, e também não é problema de Deus, não é culpa de Deus de ele ter nascido cego. Ele nasceu cego pelas circunstâncias, mas não podemos responsabilizar Deus pelo nascimento, por ele nascer cego. Não podemos responsabilizar, neste caso, os pais dele, nem muito menos ele mesmo. Ele simplesmente nasceu cego. E pelo fato de ele ser cego, de estar padecendo com a cegueira, não significa dizer que ele é mais pecador ou menos pecador, porque se a gente for julgar o sofrimento e dizer que a pessoa é pecador ou pecou pelo sofrimento,
Jesus era o maior pecador que houve nessa terra, porque ninguém sofreu mais do que o Filho de Deus neste mundo. Então, o que Jesus disse para aqueles homens, olha, aqui não tem a ver com pecado, aqui não é questão de pecado, aqui é questão de que ele, de fato, sim, é cego, e agora a questão é que eu vou aproveitar a oportunidade da cegueira dele para manifestar as obras de Deus nele. Através da cegueira dele, ele vai conhecer o Filho de Deus e a vida através do Filho de Deus. Então, o que era um problema se tornou uma oportunidade para a manifestação das obras de Deus. Isso é que importa. Não achar culpado, né? É outra situação também que a gente aprende com isso, com esse tema, é ver aquela passagem ali em Lucas, capítulo 13. Lucas, capítulo 13, o versículo 1 em diante também, quando os discípulos eles vão questionar Jesus a respeito daqueles homens da Galileia, os galileus que morreram em função da maldade de um homem, da maldade de Pilatos. Pilatos manda matar alguns galileus e ainda pega o sangue lá e joga lá o sangue no sacrifício. E a gente vê aqui problema de homem, maldade de homem contra outros homens. E eles perguntaram, Senhor, e aí, o que é que o Senhor nos diz? E Jesus fala, vocês acham que eles são mais pecadores do que vocês por terem padecido com isso? Vocês acham que pelo fato de vocês estarem vivos e foram livres dessa brutalidade, vocês são menos pecadores do que eles? Aqui não é questão de quem pecou mais ou pecou menos, quem não tem pecado ou deixou de ter pecado. Aqui é questão de ódio de um homem. Aqui é questão de maldade de um homem contra pessoas. E isso pode afetar a qualquer um de nós, independente de ser pecado ou não. Então, aqui é questão externa contra a integridade física de uma pessoa. E isso pode afetar a qualquer um, a mim ou a você. E aí Jesus completa. E aqueles 18 que a torre de Siloé caiu por cima deles, eles são mais culpados do que vocês, todos de Jerusalém? Óbvio que não. Vocês não são menos culpados do que eles que morreram. Nem eles são mais culpados pelo fato de terem morrido desta forma. De que forma? Uma forma de calamidade, de catástrofe, de algo que ninguém teve culpa. De repente, um vento bateu lá, alguma coisa simplesmente caiu sobre aqueles homens e, de repente, aqueles homens estavam ali completamente inocentes, talvez trabalhando na torre, sem nenhuma revolta contra nada, sem nenhuma guerra, sem nenhum problema com nada, apenas cai sobre eles, matam aqueles homens, e a questão é, eles têm culpa para morrer por uma catástrofe? Jesus falou, não. Acidente. Não há culpa, nem deles que estão mortos, nem de que estão vivos, são menos culpados. A situação veio. E aí a gente começa a perceber, irmãos, que nem sempre o problema é meu. Nem sempre o problema que você está enfrentando nem sempre. Algumas vezes, sim. É seu, ou veio de Deus. Mas a gente sabe que são situações da vida, são as aflições da vida. E a gente vai ter que aprender a conviver com isso. Senão a gente vive de forma pesada, carregada neste mundo. E aí a gente olha para a palavra de Deus e a gente tem que escolher. Ou eu fujo dos problemas, ou eu finjo que ele não existe, ou eu busco de fato a minha vitória logo,
Tem até uma música de Sérgio Lopes, que eu gosto muito, se eu não me engano, a música chama C, que ele diz que a gente é tão apressado pela vitória que a gente não tem nem tempo de aprender com a dor. Ou eu fujo, ou eu nego as aflições, as dores e os problemas, ou eu aceito como vontade de Deus para a minha vida. E aí eu vou ver Jesus, porque o nosso modelo é o Senhor Jesus. Como é que Jesus aceitava a vontade de Deus na vida dele? E a gente começa a perceber, amados, que o Senhor Jesus, ele aceita a vontade de Deus, mas ele não aceita de forma que às vezes a gente não nega, não foge, aceita, mas aceita de forma extremamente passiva, extremamente covarde, extremamente dominados. Não. Jesus aceita a vontade do Pai, e a gente percebe isso lá no Getsêmani. Pai, se for possível, passa de mim esse cálice, mas que não seja feita a minha vontade, mas a tua vontade. E ele entende que é a vontade do Pai ele enfrentar as dores e a cruz. E a Bíblia diz que ele se levanta, ele chama seus discípulos e corajosamente ele diz: vamos, o que me traz está chegando. E quando ele encontra Judas e aquela multidão de soldados, de algozes, ele fala: a quem buscais? Sou eu. Alguém que sabe que é a vontade de Deus, mas alguém que faz a vontade de Deus ser ativa na sua vida, que oportuniza a dor e o sofrimento e a vontade de Deus, que faz isso ser algo maior, faz isso ser testemunho. Esse Jesus que vai ali, a gente vê lá em Lucas, por aí mesmo que a gente leu, o Lucas 23, versículo 28, as mulheres chorando por ele, quando ele estava ali, já depois de quase 24 horas, carregando a cruz, sendo açoitado, acordado praticamente 24 horas, esbofeteado, com fome, com sede, enfraquecido, já sem voz. E ele ainda tem voz para dizer a essas mulheres: mulheres, não chorem por mim, chorem por vocês mesmas e pelos filhos de vocês. Não tenham pena de mim. Eu estou debaixo da vontade do meu Pai e para isso eu vir. Não me faça me sentir o pior dos homens. Chorem por mim, não. Parece até música. E a gente precisa aprender com esse princípio, irmãos, que embora eu chore com você, embora você chore comigo, se alegre comigo, mas eu não posso ter pena de você. Eu não quero que você tenha pena de mim, chore por mim. Eu sou vitimizado, eu sou vítima. Não. Eu fui vivificado, o Espírito de Deus habita em mim. Eu encontrei o caminho, a verdade e a vida. Ter pena não. Debaixo da vontade de Deus, eu vou até a cruz. Precisamos quebrar isso de dizer sempre: eu estou sofrendo, eu estou morrendo, eu estou choroso. Chorem por mim, irmãos, chorem por mim, tenham pena de mim, tenham pena de mim. Você não tem vida, não? Você não estava morto e reviveu, não? E aí a gente vê Jesus levando sua cruz, já cansado, sem força. E em Marcos 15,
Versículo 21, a gente vê no meio dessa história um homem chamado Simão Cirineu, que é constrangido levar a cruz de Cristo, ajudar ele a carregar a cruz. Esse homem é humilhado, esse homem é forçado a levar a cruz, é feio. Esse homem, ele é discriminado para levar a cruz de Jesus, porque esse homem era um africano. Ele é ali a região hoje da Líbia, um africano. Esses soldados romanos usaram com ele de discriminação racial, de humilhação, de constrangimento. Levar esse homem a carregar a cruz de Jesus, algo que um judeu jamais faria, porque é maldição, porque é maldito. Quem mexe com isso, com cruz. E esse homem vai e carrega a cruz. A Bíblia diz que esse homem estava vindo do campo para a cidade, 9 horas da manhã, talvez para entregar o seu sacrifício ali da Páscoa, mas ele se deparou com o próprio sacrifício vivo sendo entregue por ele. E esse homem, ele carrega a cruz. Ele saiu de casa com outro propósito, ele saiu de casa com outros pensamentos, ele não saiu pensando de ser constrangido, de ser humilhado, de ser discriminado, ele não saiu de casa pensando em ser forçado a fazer nada por ninguém, ele saiu de casa para o templo, mas as circunstâncias da vida levaram ele para a cruz. O fato é que essa situação gerou salvação para ele, para sua família, para seus filhos, para sua esposa, para sua casa. Não foi um problema, se tornou uma solução, não foi uma calamidade, se tornou uma oportunidade para uma família, para uma vida. E a gente vê o próprio Marcos dizendo que esse homem era o pai de Alexandre, de Rufo. A gente vê Paulo lá em Romanos 16, versículo 13, saudando a esse eleito de Deus, juntamente com sua mãe e a mãe do próprio Paulo, que Paulo considerava. A gente vê uma família que a cruz salvou diante da maldade, calamidade, de fatores externos. A gente aprende com Jesus que corajosamente não quis. Você vê aí Marcos ainda 15, 23, quando quiseram dar para ele vinho e mirra, quiseram dar para ele entorpecente, quiseram dar para ele algo para minimizar a dor, tirar ele, de certa forma, do natural dele, da consciência dele. E o Senhor Jesus negou, não aceitou. Ele queria ir pleno para o Calvário. Um homem que chorou antes com os seus discípulos, que se angustiou na sua alma, que sofreu com esse momento, mas que no próprio momento não aceitou nenhuma fuga, nada que minimizasse, mas que algo fosse para glorificar a Deus, para oportunizar e testemunhar da glória de Deus. Quantos de nós, irmãos, para fugir dos problemas, quantos por aí vão beber, vão se embriagar, vão encher a cara, só para fugir das suas dores, das suas aflições? Quantos vão tomar tanto remédio, infelizmente remédio sem prescrição, muitas vezes, para fugir das suas dores, das suas aflições, dos seus temores, dos seus medos? Quantos vão entrar nas drogas, vão consumir drogas para ficar alheio às calamidades, às aflições e os sofrimentos?
Quantos vão se jogar dos prédios para minimizar e para eliminar suas dores? Quantos vão abandonar sua casa, os seus filhos, a sua esposa, porque não suportam as dores e o sofrimento dentro de casa? Quantos vão para o adultério, adulterar, para tentar uma fuga? Quantos não vão tomar o vinho e a mirra, entorpecente, para apagar? Mas o nosso modelo é o Senhor Jesus. O nosso padrão, o nosso mestre. Ele faz encher meu coração de confiança e saber que é possível encarar com serenidade, mas com a fé na pessoa de Deus. E Jesus vai para a cruz. E aí vem outra questão que mexe comigo e com você. Algo que a gente muitas vezes não compreende. É a questão do que, por que Deus não me livrou? Por que Deus não me livrou dessa enfermidade? Por que Deus não me livrou dessa perda? Por que Deus não me livrou dessa morte, da morte de quem eu amo? Por que Deus não me livrou? E aí a gente vai, irmãos, lá em Mateus 27, versículo 43. Mateus 27, 43 e, aliás, o 41. Primeiro eu queria ir no 41. E a gente vê aqui os religiosos. Diz assim, da mesma maneira também os príncipes dos sacerdotes, com os escribas, os anciãos e fariseus, escarnecendo, diziam, aí eu quero que você vá para o 43, confiou em Deus, livre-o agora, se o ama, porque disse, sou filho de Deus. A gente percebe aqui, irmãos, esses homens é a cara do mundo, é a cara da religiosidade. Quando olha para a cruz e vê Jesus na cruz e diz, eu quero ver se de fato ele é amado por Deus. Se Deus livrar ele da cruz, eu vou entender e crer que ele de fato é amado por Deus, mas só se Deus livrar. E o que aconteceu, irmãos? Deus livrou Jesus da cruz? Deus não livrou Jesus da cruz. Mas Deus fez algo muito melhor do que livrar Jesus da cruz. Deus ressuscitou Jesus dentre os mortos, o primogênito dentre os mortos. Deus exaltou Jesus soberanamente. Deus permitiu a Jesus o privilégio de unir todos os povos de todos os cantos e formar uma grande família de filhos semelhantes a Ele mesmo. Esses homens foram embora convictos de que Jesus era um charlatão, era um impostor, era um mentiroso, porque ele não foi livre por Deus, não foi livrado por Deus e por isso Deus não o amava. Esses homens foram certos disso. Mas o fato é que nenhum homem nascido de mulher foi e será mais amado do que Jesus, pelo próprio Pai. E aqui talvez seja a questão crucial sua e minha. A questão de que quando vem problema para o meu lado, quando vem situações difíceis na minha vida, e Deus não me dá livramento, eu começo a entender que Deus não me ama. Eu começo a achar que Deus não se importa comigo.
Eu não consigo entender que Deus, mesmo não livrando, ele faz algo melhor. Ele faz um homem melhor. Ele faz uma mulher melhor. E ainda que venha a morte, ele nos dá um lugar melhor. Seja lá o que for, é melhor. Porque é debaixo da vontade de Deus. Porque foi assim com Jesus. Mas quando você é discípulo, você consegue distinguir isso. Você consegue entender esse princípio e nada muda na sua vida como não mudou na vida de Jesus. Mas quando você é um religioso, como esses sacerdotes, escribas e fariseus, você vai embora da presença de Jesus, acreditando que pelo fato de você não ter sido livre, Deus não te ama, então não tem relacionamento com Deus, não tem porquê estar diante de Cristo, não tem porquê viver para Deus. Você vai embora porque seu casamento entrou em crise, você vai embora porque você perdeu o emprego, você vai embora porque seu filho começou a dar problema, você vai embora porque você adoeceu, porque um parente seu adoeceu, porque alguém na sua família morreu, você vai embora porque Deus não te livrou e você acha que Deus não te ama, por isso você vai embora, mas na verdade você vai embora porque você é um religioso, porque se você é um discípulo, você fica até a morte, morte de cruz. Está na hora, irmãos, de derrubar a religiosidade de nossas vidas e verdadeiramente se tornar um discípulo de Jesus, que entende, foi iluminado pelo Senhor, que nós passamos a ter vida, que de fato estávamos mortos, mas estamos vivos debaixo da vontade de Deus. Vocês lembram de João lá na ilha de Patmos? João, quando estava lá, vocês lembram, João, Apocalipse capítulo 1, versículo 9, João, ele diz que estava ali por causa das aflições, juntamente com os irmãos, por causa do testemunho de Jesus e da palavra de Deus. Ele estava ali por causa. Ele não estava ali porque ele quis, porque ele queria. Ele estava ali por causa de um homem mau, de um imperador Tito, que, por causa de perseguição, levou ele para aquela ilha de Patmos. Ele estava ali por causa da aflição, por causa do testemunho, por causa da palavra, por causa de Cristo. Ele estava ali por causa de circunstâncias, fatores. Mas ele chegando ali, você vê queixa, você vê murmuração, você vê ele dizendo Deus não me ama, você vê ele culpando Deus, você vê ele dizendo para que eu vivi mais de 90 anos para estar aqui, eu não poderia ter morrido antes, que negócio é esse? Que esse é o final de quem foi fiel, de quem te amou, quem andou com você, Jesus. É isso. Eu estou aqui por causa de ti, da tua palavra, do testemunho, mas é isso? Não, não, irmãos, não foi isso que João disse. João estava ali por causa, mas ele transformou aquela causa em algo maior, em oportunidade, em algo grandioso. Ele transformou aquele sofrimento em testemunho. E ali ele teve revelação de Jesus, ele teve revelação das obras de Deus do futuro, do que viria. Ali ele viu coisas, ele viu Jesus glorificado, ali ele viu o trono de Deus, ele viu Jesus sentado no trono, ele viu a Nova Jerusalém, ele viu o rio de Deus, ele viu a árvore da vida, ele viu o Cordeiro de Deus, ele contemplou novos céus e nova terra, onde ele não queria estar, onde ele esteve por causa de homens por causa do testemunho e das circunstâncias. Mas ali ele esteve e engrandeceu.
os seus sofrimentos. Que assim seja na minha vida e na sua vida. Que você engrandeça. Que você faça por onde. Há tantas coisas mais para dizer, mas eu não quero dizer, para que a gente não canse os irmãos. Mas que o Espírito Santo ministre ao seu coração hoje, traga luz, liberte você, tire jugo do seu ombro, tire fardo, leve, receba a leveza de Deus, receba o jugo suave de Cristo, receba a paz de Deus, viva a vida plena de Deus, vida abundante, vida vitoriosa nele. Viva para a glória de Deus. Seja corajoso. Seja corajoso. Aliás, há muito tempo eu queria dizer uma palavra aos irmãos e talvez essa seja a oportunidade. E eu vou dizer em Provérbios 24, versículo, se não me engano, 16. Versículo 10 e 11 e 12. Se te mostrares frouxo no dia da angústia, a tua força será pequena. Livra os que estão destinados à morte e salva os que são levados para a matança, se os puderem retirar. Se disseres, eis que não sabemos, porventura aquele que pondera os corações não os considerará? E aquele que atenta para a tua alma não saberá? Não pagará ele ao homem conforme a sua obra? O que a palavra de Deus está dizendo é que se diante das angústias, se diante das aflições, você se mostrar frouxo, a sua força é pequena. Se você se esconder, você é um frouxo e um frouxo pequeno. Se você vir os outros padecerem, sofrerem, estando passivo de morte e de dores e angústia, e você dizer, não é problema meu, eu não tenho muita consciência disso, eu não tenho noção do que está passando, acontecendo, isso não tem a ver comigo, você é frouxo, você é pequeno, e Deus conhece seu coração, e Deus vai lhe pedir conta por isso. Então, no nome de Jesus, você que está em Cristo, que aprendeu com Cristo, se fortaleça na força do Senhor e na força do seu poder, confie no Senhor, na sua palavra, e vá adiante nos dias de angústia e dê testemunho de Jesus, e glorifique o nome de Jesus. Aproveite as oportunidades, oportunize isso e manifeste as obras de Deus para que o mundo veja e creia que Jesus é o Senhor para a glória de Deus Pai. No nome de Jesus, amém. Amém, irmãos? Glória a Deus. Deus abençoe a você e a mim e a todos. No nome de Jesus. Eu queria orar com você agora. Pai, no nome de Jesus, nós te louvamos por tua palavra, por tua misericórdia sobre as nossas vidas. Sabemos que cada um de nós, Senhor,
mais cedo ou mais tarde, querendo ou não, enfrentará os princípios de dores. Lucas 21 fala isso. Estaremos passando por problemas de confusão religiosa. O Cristo está ali, o Cristo está aqui. Passaremos por sofrimentos de calamidades, de terremoto, sofrimentos na economia, de fome. Passaremos por perseguições, por tribulações, por dores, por pestes. Passaremos, Senhor, seremos entregues a prisões, por sinagogas, por igrejas, por governos. Seremos tratados de forma injusta, às vezes por nossa casa, nossos parentes nos entregarão, serão como Judas. Mas ali o Senhor diz que isso é para testemunho. O Senhor diz, isso é para testemunho, está lá escrito em Lucas 21. Tudo isso é para testemunho. Que assim seja na minha vida e na vida dos meus irmãos, testemunho, seja para manifestar as tuas obras ao mundo. Que o teu Santo Espírito visite os lares, visite os corações, venha libertando, venha agora fortalecendo, encorajando os irmãos, manifestando o poder de Deus em cada família, no nome de Jesus. Amém. Amém, amém e amém, meus irmãos. Deus abençoe vocês, no nome de Jesus.